Assim como os humanos, os cachorrinhos mais velhos podem perder a mobilidade, ter dificuldades de andar e outros problemas. Isso é normal, mas não é fácil saber lidar com essas exigências especiais e para nos ajudar eu recebo hoje a médica veterinária geriatra, a Franciele Vieira. Fran, muito bem-vinda ao Ver Mais e já nos conte. Qual é a idade média que a gente sabe que os animaizinhos, os cachorros já estão ficando velhos? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eduarda. Então, os pets idosos, né? Os pets, eles passam a serem animaizinhos idosos quando eles são de porte pequeno, né? Então, a gente fala em uma raça como um Shih Tzu, por exemplo, que é um cãozinho pequenininho, a partir dos 7 anos de idade, assim como os gatos, tá? Quando a gente está falando de cães de porte grande, né, aquelas raças maiores, eles passam a ser pets idosos a partir dos 5 anos, então é um pouquinho mais cedo, né? Eu achei que era mais tarde. É mais cedo, porque a expectativa de vida deles acaba sendo menor, né? Então, é por isso que eles já antecipam um pouquinho essa fase, né? E tem alguns sinaizinhos básicos ali que eles dão quando começam a envelhecer? Sim, os pelinhos brancos são os principais, né? Quando a gente já começa visivelmente, né, notá-los como animaizinhos mais idosos, né? Então é nessa fase onde muitas doenças começam a aparecer. E é muito comum os tutores imaginarem que essas doenças elas estão aparecendo porque o pet ele está idoso, isso é normal, né? Então hoje a gente não classifica um animalzinho doente, né? Só porque ele está velho, né? Então ele pode ser um velhinho saudável, só que para isso também é muito importante alguns cuidados para favorecer a qualidade de vida nessa fase, que realmente é uma fase onde exige muito mais cuidados, né? Então os problemas articulares, principalmente, eles começam a surgir, a dificuldade de locomoção. Então a gente precisa pensar em adaptar o ambiente desse pet para que também fique favorecido, né? Então, quando a gente fala de um animalzinho que está dentro de casa, a gente pode adaptar, por exemplo, colocando escadas no sofá para que ele tenha uma maior facilidade, para que ele não pule e acabe forçando mais ainda os membros, né? É muito importante colocar um tapetinho emborrachado embaixo da caminha, né? Para que no momento que ele for levantar, ele não escorregue, não force, né, o quadril, não force os joelhos. A gente pode cuidar da coluna deles também com a alimentação de forma elevada, né? É um cuidado que é importante a gente começar a fazer desde cedo, mas que quando eles atingem a fase, né, idosa, senil, a gente cuide ainda mais. Então, fazendo com que o comedouro, o bebedouro, ele fique na altura anatômica do pescoço, para que ele, na hora de se alimentar, não force as articulações do cotovelo, por exemplo, não force a coluna, principalmente cervical. Então, é um cuidado muito simples, muito básico, mas que favorece bastante, né? E com certeza o acompanhamento de rotina. Então, principalmente os exames de rotina, onde a gente consegue identificar alterações sanguíneas, né? Alterações pulmonares, cardíacas, para conseguir cuidar, para conseguir tratar de forma preventiva também, antes que eles manifestem os sintomas, onde já fique mais difícil a gente tratar. Então, precisamos lembrar realmente que velhice não é sinônimo de doença. Podemos ter velhinhos saudáveis, né? Assim como nós humanos, né? E a gente sabe que a alimentação é tão importante para os pets quanto para nós. E a questão de vitaminas também ajuda? É indicado usar vitaminas nos bichinhos? Com certeza. Nessa fase, a alimentação ela precisa ser ainda mais balanceada. Então, seja optando por uma alimentação natural ou por uma alimentação comercial, né? Nessa fase já é importante, então, os cães de porte pequeno, a partir dos 7 anos, os cães de porte grande a partir dos 5 anos, receberem uma alimentação específica para animais idosos. Por quê? Lá, principalmente, contém antioxidantes que vão fazer um certo retardo de envelhecimento celular, retardando o envelhecimento também desse pet, né? Então, as vitaminas em si também não são muito bem absorvidas pelo intestino, né, nessa fase, justamente por essa degeneração celular que vai ocorrendo ao longo dos anos. Então, a gente suplementá-los é muito benéfico porque a gente consegue complementar o que na alimentação já não é mais possível ser absorvido, né? Então, tanto as vitaminas de complexo B, vitaminas de complexo C, que
tem, né, de complexo E também, que são vitaminas antioxidantes, e também os ômegas, né? Então, principalmente o ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória muito bacana e que vai favorecer nessa fase. E a partir dessas idades que você comentou que os pets já estão ficando velhos, ali depois dos 5, 7 anos, de quanto em quanto tempo eu tenho que procurar um veterinário para ir fazendo essa avaliação, como a gente diz, nossas consultas de rotina? Exatamente. Então, as consultas de rotina, elas são indicadas para todos os animais, anualmente, né? A partir do início da vida, onde se inicia o protocolo vacinal, a partir do momento onde ele vai passar por um procedimento cirúrgico de castração. Então, anualmente é muito importante para todos os animais. Quando eles atingem a fase senil, indicado é a cada 6 meses, porque nesse período tudo acontece de uma forma mais rápida, essa degeneração já ocorre também. Então, a partir de dentro de 6 meses é super importante esse check-up de rotina. Muito obrigada, Fran. Com certeza aí o pessoal de casa vai começar a cuidar ainda mais dos pets depois dos 5 e dos 7 anos, quando eles começam a ficar mais velhinhos.